Meus irmãos, de novo, Pai do Senhor Jesus Cristo, os que estiveram comigo na escola dominical estão de castigo, vão me ouvir de novo, outra vez, mais uma vez. Se vocês não gostaram, ou vocês gostam agora, desiste. E quem não ouviu, a gente vai se falar agora. Meus queridos, eu quero pedir um favor para vocês, eu quero que vocês colaborem comigo na leitura da Bíblia Sagrada. Eu vou pedir para que as minhas irmãs, as mulheres, abram as vossas Bíblias no salmo que o pastor Edson leu aqui. Eu quero, por favor, pedir para vocês que leiam o Salmo 46, os versos 1 e 2. E depois que as minhas irmãs, que elas lerem esses salmos, Salmo 46, verso 1 e 2, eu vou pedir para que os meus irmãos, os homens, os cabra-macho, que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo de número 39, e vocês vão ler o capítulo de número 1. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal sempre fala que a mulherada, ela arrebenta na igreja. Eu estou dando a oportunidade para os homens de mostrar que a coisa não é assim. Ou vocês ganham, ou vocês empatam, pelo amor de Deus. Então, as irmãs vão ler primeiro Salmo 46, versos 1 e 2, e depois os homens vão abrir as suas gargantas abençoadas num coral bonito e vão ler Jó, o capítulo 39, o verso de número 1. No 3 as minhas irmãs começam. 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vocês ouviram isso, né? Pelo amor de Deus. 1, 2, 3. De novo. 39, 1 de Jó. 39, 1 de Jó. Respira fundo, porque eu não quero sair daqui com as meninas olhando para mim e falando... 1, 2, 3. Toma, viu? E com refrão ainda. Tome os seus assentos, por favor. Meus queridos irmãos, o pedido para que os meus irmãos e que as minhas irmãs lessem separados, na verdade não era para que vocês, ou para que nós fizéssemos uma disputa eclesiástica, uma disputa ministerial. É para que vocês entendessem que estes homens e que estas mulheres, haverá de chegar um dia em que nós nos encontraremos no céu e as vozes de vocês vão se juntar e serão um coral eterno que vai cantar constantemente para Deus. Então esse coral que está aqui nesta manhã, que eu separei entre homens e mulheres, haverão de cantar juntos lá no céu, e lá nós cantaremos Maranata, Maranata, Maranata. E aí, meus queridos, para que nós possamos chegar neste céu, eu li esses 2 versículos, onde Deus se manifesta em 2 tempos e em 2 momentos diferentes. O primeiro tempo, que na verdade eu pedi para ler ao contrário, os meus irmãos leram, que num determinado momento, Jó, com toda a sua agrura, com toda a sua tristeza, com todas as lágrimas, o seu corpo estava machucado, a sua alma estava ferida, o seu coração estava abatido. Então, como o irmão Fábio disse aqui, é mais que natural que num determinado momento de nossas vidas, no momento em que tudo está escuro, eu costumava dizer com meu irmão em casa que o céu está de bronze, porque nós não conseguimos ver o que vem além do céu, porque a nossa vista está embaçada, e o que na verdade está de bronze não é o céu, mas é a nossa percepção da grandeza de Deus, porque o problema que nós passamos às vezes faz com que nós percamos as esperanças, e com o nosso irmão Jó não foi diferente. Houve um momento em que um homem que era abastado, que tinha família, um homem que conhecia a Deus somente de ouvir, mais ele, como nós dissemos na escola dominical de manhã, ele adorava a Deus, porque ele sabia e conhecia somente de ouvir, que haveria de ter um ser, um ente especial, que dava para ele toda a condição de dizer que Deus era maior do que todas as coisas, mas só que num determinado momento,
momento, Jó olha para o lado e ele vê que ele não tem mais seus 10 filhos. Um homem ou uma mulher, quando perde um filho, já é uma tristeza danada. Quando eu perdi o meu irmão com 21 anos de idade, a minha mãe constantemente, ela diz em casa que parece que tem um espaço vazio na barriga dela, e por mais que ela mexa com tudo que ela faça, aquele espaço ainda está vazio. E nós somos em 4 irmãos, mas os 4 irmãos não conseguem substituir a dor daquele filho, daquele irmão que já se foi, porque o espaço ele é muito grande. Agora imagina Jó, ele perdeu 10 filhos, são 10 filhos que se foram embora, que ele não vai ver mais, que ele não vai mais ter o toque daqueles filhos, ele não vai chegar em casa e não vai mais ver aqueles meninos, ele não vai chegar, fulano, você precisa ir lá e ver as cabras, fulana, vai ajudar a sua mãe. Ele não tem mais isso. Então a sua alma está ferida. Para piorar as coisas, aquela que talvez poderia sentar do lado dele, juntar os cacos, abraçarem-se e se lembrar das coisas. O microfone está querendo me prejudicar hoje. E ele podia abraçar a sua esposa e dizer: mulher, o que será de nós? E essa mulher talvez poderia responder: será Deus e nós dois. Mas aquela mulher, ela foi embora, Edson. Ela foi embora. E ela ainda chegou para ele e disse: você ainda está esperando alguma coisa desse Deus? Você ainda está aí? Então entenda que esse homem já não tem mais os filhos, esse homem já não tem mais a esposa, esse homem não tem mais a riqueza, e não que essa riqueza fizesse com que ele se sentisse grande, porque a Bíblia diz que constantemente ele fazia sacrifício pelos filhos, ou seja, ele tinha uma proximidade com Deus, e o dinheiro não fazia sua alma e nem o seu coração. E esse homem agora está enfermo, sentado, pegando cacos de telha e passando pelo corpo. E muito provavelmente, pastor Ronaldo, em alguns momentos, ele se lembrava de quem ele era: um homem íntegro, um homem decente, um homem poderoso. A história diz que Jó tinha um momento na sua cidade em que as pessoas chegavam e falavam: eu vou tomar conselho com Jó. E Jó aconselhava essas pessoas. Agora este moço que era conselheiro, ele está só o frangalho, ele está quebrado, ele está arrebentado, ele está triste, ele está agoniado. O que sobra para esse homem agora? O que fica para esse homem? Perceba que quando a mulher diz: amaldiçoa o seu Deus e morre, larga a sua vida, abre a mão do pouco que lhe resta. E a cultura judaica diz que o que essa mulher disse, na verdade, é: tenha um pouco de dignidade, pelo menos para morrer. Este homem olha para sua mulher e diz: assim como diz uma louca, diz tu. Ou seja, ele não abre as mãos de Deus, ele não esquece de Deus. Mas eu vou lembrar vocês que ele mesmo diz que ele só ouvia falar de Deus. Mas a grandeza de Deus era uma coisa que ele ainda não tinha experimentado. Ele não viu o diálogo que Deus teve com o inimigo, quando o inimigo chegou e disse: ei, você dá tudo para ele, é por isso que ele é desse jeito. E Deus disse: não, eu conheço o meu servo, só não tire dele a vida, porque é com a vida que ele me adora, é com a vida que ele fala de mim. Então este homem agora está somente os frangalhos, arrebentado. E no momento de tristeza, no momento de agonia, no momento de angústia, os seus amigos chegam e dizem: Jó, você cometeu algum pecado? Porque não é possível que uma pessoa passe por tanta dificuldade, por tanta dor. Não é possível, Jó, que um homem como você era, agora está cheio de lepra, fedido, pobre, sem família. E num determinado momento, o próprio Jó diz: tem muito conhecimento mesmo? Sabes de tudo, Jó? Conhece todas as coisas? Será mesmo, Jó, que a sua mente ela tem entendimento do que eu sou e de como eu sou? Então Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. Mas eu quero que você entenda que as perguntas que Deus faz para Jó
não é para minimizar o seu conhecimento, não é para dizer que Jó não é ninguém, não é para dizer que Jó é um coitado perdido ao vento, e que agora a brisa do dia, quando passa, leva a única coisa que restou de Jó, que é o cheiro do seu corpo fétido, devido à sua doença. Mas não, quando Deus começa a fazer essas perguntas para Jó, e eu vou me parar nessa aqui: ô Jó, sabes tu o tempo em que a cabra montesa, ou que as cabras montesas têm os filhos? Deus está dizendo: Jó, eu sei de todas as coisas, eu conheço todas as coisas, e eu sou a provisão para todos aqueles que estão debaixo das minhas mãos. Mas aonde é que você está vendo isso aí, irmão? Eu vou ler de novo para você. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos? O que Deus está dizendo aqui, Jó, presta bem atenção, filho. Enquanto você está na sua casa cuidando dos seus filhos, o meu trabalho ele é muito maior. Porque uma cabra montesa, o processo dela de parir ou de dar luz, ele é doloroso. Ele é um animal dócil, ele é um animal que não faz mal a ninguém, ele é um animal que se você chega e bate o pé, ele vai ficar com medo, e quando ele te agride, Jó, ele te agride pelo susto, mas não porque ele é violento. Então perceba, Jó, que num determinado momento ela precisa dar a luz, e ao dar a luz, ela vai se assentar, ela é dócil, ela não tem nenhuma outra defesa, ela vai ficar assentada, e aí qualquer outro dos seus predadores que chegarem, vai ver ela deitada, e a presa está fácil, porque o predador vai chegar, vai comer o seu filhote, e posteriormente vai se alimentar dela, e ali acabou-se uma geração, Jó. Mas preste bem atenção, quem sou eu, Jó? Enquanto você está com a sua casa, eu dei sabedoria para essa cabra, que quando ela sentir o momento de dar a luz, Jó, ela tem o poder de subir os mais altos montes e os pedregulhos, e de lá ele vai escapar do predador, e o predador não vai chegar lá. Sabe por quê? Porque somente a cabra montesa é quem consegue chegar lá. Deus está dizendo: Jó, você não me conhece. E aí o salmista vai dizer para nós nessa manhã: não fique desesperado, o predador não vai bater na sua casa, porque Deus te dá sabedoria nesta manhã, para que você se afaste, e ele não vai bater na sua casa. Ele pode até chegar perto, mas Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar sabedoria. Você vai para lugares onde somente Deus vai te ver, e ele vai dizer: lá está o meu filho, porque sou eu que dou escape para ele. Então perceba que o que Deus está dizendo para Jó, perceba que o que Deus está falando para Jó, é que a nossa situação de tristeza, de angústia, de miséria, para Deus não é nada. É um momento que nós precisamos passar por ele, para que as pessoas possam olhar em volta e ver que Deus se manifesta em prol daquele que clama a ele. O que Deus está dizendo para Jó aqui é que as nossas lágrimas, elas não caem no chão, se mistura com a poeira e faz como Davi dizia, que as suas lágrimas se misturavam com a sua água. Não, ela pode até se misturar, mas tem quem colhe essas lágrimas e diz: filho, as suas lágrimas estão aqui e eu estou com você, eu vou caminhar com você, eu vou andar com você e nada vai te faltar. Você pode até chorar, mas morrer você não vai. Você pode sentir a dor, mas eu vou chegar com remédio. Então, de um lado nós temos o homem, o ser humano, e Jó representando o Emídio e a igreja MSBN do Ruge de Ramos, em períodos de tristeza e de angústia, em períodos em que as coisas, Joilson, elas não estão dando certo, em momentos, pastor Ronaldo, em que as portas estão fechadas, em momento que você olha, Aleph, e pensa assim: puxa vida, o que vai ser de mim? Porque eu não consigo encontrar uma saída.
Mas aí Deus se manifesta: não, filho, você não sabe de nada, você não conhece nada, você não sabe quem sou eu. Então perceba que quando ele diz a cabra montesa, você sabe, ele está dizendo: você não sabe, mas eu sei o que meu filho está precisando, eu sei o que meu filho está passando, eu sei onde está doendo. Lembra que eu disse lá na escola dominical que eu gosto de ler a Bíblia porque ela se interconecta? Porque preste bem atenção, a Bíblia diz o seguinte, que a palavra é uma espada de dois gumes, que ela vai até o íntimo, até o âmago, ela separa a carne, ela separa o espírito, mas quando ela separa, ela não age na carne, ela não age no espírito, ela age dentro do consciente, e lá dentro ela mexe, lá dentro ela muda, lá dentro ela transforma, porque aquilo que é carne, eu vou procurar alguma coisa para me ajudar, aquilo que é espírito, o Senhor vai tratar, e automaticamente o meu coração é visitado, porque Deus sabe o que eu preciso nesta manhã, porque Deus sabe o que você precisa nesta manhã, porque Deus sabe onde está doendo, porque Deus sabe o que está machucando, e Ele está dizendo nesta manhã: filho, você pode achar que está esquecido, mas eu quero dizer através do meu servo, que eu te visito neste momento. Esse é Deus, esse é Deus. Então Ele tira, Ele leva a cabra montesa, Ele dá escape para ela, mas ainda tem o período dolorido da dor, do parto. Então agora ela está livre, o predador não vai mais chegar, porque ele não sobe, porque Deus deu inteligência, porque Deus deu estratégia, Deus está dando estratégia, Deus está dando saída, Deus está mostrando o escape, Deus está abrindo as portas, Deus está sendo a seta, o letreiro, que está dizendo para você nessa manhã: vem, filho, vem por aqui, porque eu sou o escape para a sua vida, vem por aqui, porque eu sou a saída para você. Parou aí, Jó? Não, não para, não para, porque quando Deus pergunta para Jó: você sabe o momento do parto? Não, não sei. Ele não responde, mas eu no lugar dele ia dizer: não sei, eu não estou vendo. Ah, então você não sabe, mas eu sei, e eu dei estratégia, e eu tirei ela da mão do predador. Então ela sobe os mais altos montes. Assiste Discovery Channel, que você vai ver lá depois as cabras montesas. Elas sobem aqueles pedregulhos com tanta habilidade, e alguns animais tentam, mas elas não conseguem. Somente elas e os jumentos monteses conseguem subir ali. Então quando ela encontra um espaço, quando ela olha um lugar, ela diz: é aqui que eu vou dar a luz. Então ela se deita naquele espaço, e aí ela começa a se contorcer. Alguns livros dizem que a cabra montesa, ao dar a luz, ao passar pela dor do parto, ela se contorce tanto que você consegue ouvir o estalar dos ossos delas, tamanha dor. Os seus olhos começam a se virar, e depois de alguns momentos de tanta dor, de tanto sofrimento, nasce o seu filhote, nasce a pequena cabra. Agora olha só que engraçado, quase todos os animais que nascem, tem um período que ele fica deitado, tentando se levantar e se situar onde ele está, para que depois ele se levante, pastor Ronaldo, e aí ele sai andando, ou saltitando, ou se arrastando. Mas só que o filhote da cabra montesa não, na hora que ele nasce, é só o tempo dele se limpar, e ele já sai saltitando. Ele olha para sua mãe, ele chega, sente o cheiro para identificar, e ele já começa a galopar em volta dela, ele começa a saltitar em volta dela. E naquele processo, a sua mãe olha, vê que ele está sadio, e aí ela começa a se recuperar, Edson, daquela dor. Ela começa a ver que aquela dor está passando, que aquela dor está indo, mas a alegria que faz com que ela consiga se levantar novamente e passe o processo da dor é o seu filho. Então quando ela vê o seu filhote, que o predador não vai chegar lá, porque Deus já deu escape, quando ela vê o seu filhote, que vai sair em paz, que ele não é aleijado, que ele consegue levantar, então ela se restabelece, se levanta,
termina de limpar o seu filhote, e aí ela começa a subir um pouco mais alto, junto com o seu filhote, para que ele fique ainda mais tranquilo, para que ele possa se desenvolver. Sabe o que ele está falando, o que Deus está falando aqui? Hoje, ó, presta bem atenção. Se eu te der somente o escape para ela, se eu dar somente o escape, ela pode chegar lá, ela fica, e aí depois volta, mas não, o filho dela é um milagre, porque quando eu dei o escape para que o predador não acabasse com ela, porque se chega um leão, ele acaba com a mãe e acaba com o filhote, ou seja, aquela família se acabou. Então quando ela sobe, que ela tem o filho e o filho está bom, Jó, eu estou dizendo para você, que eu coloco um milagre na vida dos meus filhos, eu dou sabedoria e escape para que esse milagre saia, e o momento que você está passando agora de tristeza, é a dor para que você gere o seu milagre, para que você olhe e diz, valeu a pena, eu passei pela dor, eu passei pelo momento difícil, mas Deus me deu o milagre, Ele não deixou com que o inimigo tomasse, eu tenho agora um milagre, e eu posso dizer que Deus operou na minha vida. Entenda que Deus está dizendo que o processo pelo qual eu e muitos de vocês estão passando, é para que você veja que o seu milagre tem preço. O preço é a consciência da dor, de saber que onde dói Jesus chega, onde dói Deus chega, e quando o milagre sair, você vai olhar e vai dizer, valeu a pena, porque com Deus o milagre ele é válido. Ei, preste bem atenção, preste bem atenção. Jó, você não sabe, mas eu sei. Você não tem, mas eu tenho. Você não dá, mas eu dou. Então Deus está dizendo para Jó, fique em paz. Você não conhece nada, mas eu sei de todas as coisas. E quando bater na minha porta, Jó, eu estarei lá. Passa-se o tempo, vence os anos, e algumas pessoas talvez vão olhar e vão falar, porque o livro de Jó é um livro desacreditado. Tem teólogos que não acreditam no livro de Jó, mas ele é verídico, a história diz que é. Mas ainda que se não fosse, Deus disse para Jó, fica. Deus disse para o inimigo, ele é meu. Lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 7, verso de número 7, nós vamos entender que quando Jesus Cristo diz, não deis aos cães, aliás, pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que bate, que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-lhe-á. Jesus Cristo está corroborando as palavras de Deus, porque Deus disse para Jó, você não entende nada, o seu conhecimento ele é pequeno, só que você escolheu andar comigo, caminhar comigo, então eu quero mostrar para você, Jó, que eu dou sabedoria, eu mostro, eu sou a luz, eu sou onipotente, eu sou onipresente. Então quando Jesus Cristo diz essas palavras, Ele está dizendo, não mudou, aquele Deus continua sendo eu sou Deus, e se você bater a porta vai se abrir, se você bater a porta vai se abrir, se você pedir vai chegar, e você vai ver as bênçãos que eu derramarei sobre você, porque o Deus que foi ainda é o Deus que é, o Deus que fez ainda é o Deus que faz, e o Deus que era o meu Pai é o Deus que sou eu, filho, e eu trago ainda a bênção sobre a sua vida. Passa-se o tempo, vem mais uma coleção de perguntas, e Jó não consegue responder, porque ele não tem resposta. Como que eu vou responder para o Criador? Mas nesse processo de respostas, de perguntas que Deus faz para Jó, que ele não consegue responder, perceba que em nenhum momento a Bíblia diz, mas Jó parou para se coçar e tentou responder, mas Jó lamentou pela dor. Não, porque quando ele estava conversando com Deus, veio na sua cabeça, eu estou tendo um momento único,
de falar com aquele que eu só ouvia falar, mas agora ele se manifesta na minha frente. Ele me fez as perguntas, eu não respondi, mas com todo amor e todo carinho ele está me dizendo: eu sou o Deus da sua vida. Então Jó não reclama. Os seus amigos chegam, ele vai fazer a oração. Depois que ele ora pelos seus amigos, impetrando perdão pelas besteiras que eles falaram, a Bíblia diz: e mudou-se o cativeiro de Jó. Todas as suas coisas foram lhe retribuídas ou lhe devolvidas em dobro. Se ele tinha 20 moedas de ouro, ele passou a ter 40. Se ele tinha 10 casas, ele passou a ter 20. Lá na frente, Jó diz: eu só ouvia falar desse Deus. O ouvir falar de Deus mudou o meu coração, e eu permaneci firme, eu permaneci fiel, mas agora o Deus de quem eu ouvi, se manifesta na minha vida e muda a minha história. Traz os meus filhos, traz a minha riqueza, mas o mais importante é que Deus ficou comigo, a minha vida não se foi, e agora eu posso manifestar o que de melhor em Deus sobre mim. Preste bem atenção nesta manhã. Você está chorando, está triste, está machucando. Deus está dando testemunho da sua vida neste momento. Ei! Está complicado, está machucado, mas Deus está dando testemunha de você nesse momento. Mas irmão, como é que eu faço para dar esse testemunho de Deus? Está muito intrínseco dentro da Bíblia. Fique de pé que eu quero orar por você. A Bíblia diz que Jó era conhecedor de Deus, sabia dos atributos de Deus, conhecia o poder de Deus, ele ouvia falar do poder de Deus, mas Deus ainda não tinha se manifestado. Mas a palavra que ele ouviu fez com que o seu coração se transformasse, e Deus desse testemunho de quem ele era para o inimigo. Então quando Deus muda a situação de Jó, Deus está dizendo: o fato de ter me adorado, o fato de ter me ouvido, o fato de ter me guardado, trouxe livramento sobre a sua vida hoje, Jó. Deus tem livramento na casa de alguém, Deus tem livramento na casa de alguém, Deus tem bênção para trazer, mas eu preciso entender que essa palavra ela não pode voltar vazia. Essa palavra ela tem que bater em algum lugar e ela tem que causar um efeito. Essa palavra tem que fazer com que eu olhe para os lados e diga: aconteça o que acontecer, mas eu estarei com as mãos vitadas nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, mas Deus é meu Deus em todo lugar e em todo momento. Eu preciso entender que Deus está acima de todas as coisas. Eu quero fazer um apelo e depois eu quero fazer uma oração. Tem alguém aqui que não é cristão? Tem alguém aqui que não serve a Deus? Essa mensagem é para você, para que você entenda que sem Deus você não vai caminhar, mas que com Deus você tem escape, com Deus você tem saída. O Deus que está aqui nessa manhã, Ele tem para você um caminho. O Deus que está aqui nessa manhã, Ele está dizendo: pense você que está sozinho, mas se você resolver andar comigo, você vai estar acompanhado, e a minha companhia é a melhor que tem. Tem alguém aqui nessa manhã que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém aqui nessa manhã que quer sentir a alegria que nós estamos sentindo aqui nessa manhã? Tem alguém aqui que não é cristão? Tem alguém aqui que não é cristão, que quer entender ao pé da letra o que é estar na presença de Deus? Tem alguém aqui que quer sentir a alegria que Jó sentiu, que quer ter o escape que vem das mãos de Deus? Se você estiver esperando pelo irmão Emílio, no máximo eu vou conseguir fazer uma oração por você, mas essa oração eu vou dizer para você que o Deus que tudo pode está aqui nesta manhã. O irmão Edson já fez a oração da fé, ele já orou para que Deus abrisse portas, quebrasse barreiras, para que Deus libertasse o homem, ele já orou para que Deus curasse as enfermidades, mas nós vamos orar de novo, ei! Vamos orar de novo. Levante a sua mão. Esqueça seus problemas, esqueça suas dores,
Esqueça suas tristezas, porque elas são temporâneas. Mas Deus está aqui, Ele é eterno. O poder de Deus, Ele é muito maior. A graça de Deus, Ele é mais forte. Deus está aqui nesta manhã, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor amado, depois de trazer a palavra do Senhor e dizer, Pai querido, que o Senhor está acima de todas as coisas e de todas as dores, eu apresento os meus irmãos aqui, cada um com o seu problema, cada um com a sua dor, cada um com a sua dificuldade, e nós colocamos nas mãos do Senhor, Pai, porque o inimigo tem tentado roubar a nossa paz, o inimigo tem batido a nossa porta. Senhor querido, está difícil, mas nós sabemos que nesta manhã o Senhor pode mudar a situação. Nós sabemos que nesta manhã o Senhor pode dar escape, e o milagre que será gerado, Pai querido, a partir da palavra do Senhor, será um milagre perpétuo que todos irão ver e irão dizer: mas olha o que aconteceu foi que Deus operou na vida do meu irmão, que Deus operou na vida da minha irmã, e o milagre foi grande, e todos viram, porque o Senhor é Deus, o Senhor é milagroso. Ei Deus querido, salva agora, liberta agora, cura agora, Pai querido, tira toda dor, tira, Pai querido, toda mácula, Senhor amado, tira todo machucado, Senhor, tira toda frieza, tira toda tristeza, tira toda angústia, Pai querido, visita os que estão, Pai amado, olhando para nós através da live, que o Senhor possa visitar os corações, e que o poder do Senhor possa se manifestar. Deus seja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Nessa passagem de Jó, Deus demonstra duas situações do milagre. O milagre para aquele que está debaixo das mãos dele, que é o caso dos animais e de todos aqueles que confessam seu amor a Deus. E o milagre daquele que clama pelo amor de Deus, que é o de Jó, que no momento da sua tristeza, ele bateu nas portas e Deus mudou a sua situação. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Eu não brinco de crente. Tem milagre grande para essa casa, e testemunho vai ser dado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os meus irmãos.